Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje eu queria falar com vocês sobre um princípio importante e muitas vezes os princípios vão nos nortear. Às vezes a gente pode até esquecer do princípio em algum momento, mas esses princípios são nortes e são direcionamentos que podem nos ajudar muito na tomada de decisão. E eu queria falar especificamente do princípio composição é melhor do que herança. Composição é melhor do que herança. E isso tem que refletir também nas tomadas de decisões que vocês vão eventualmente precisar decidir dentro de uma aplicação. E eu quero trazer um exemplo hoje para mostrar para vocês, vou até desenhar aqui na tela, mas um dos grandes problemas que tem relacionado à herança, a herança é um pilar da orientação a objeto. Nós temos 4 pilares da orientação a objeto. Nós temos encapsulamento, que é a arte de esconder detalhes de implementação. Então, sempre que você usa um carro, usa uma televisão, usa qualquer outro objeto, você vai, digamos assim, interagir com esse objeto através de uma interface de comunicação. Ou seja, eu não preciso conhecer como funcionam os circuitos internos de uma televisão para usar ela, basta eu conhecer como usar, por exemplo, o controle remoto, que é a minha interface de comunicação entre um ser humano e uma televisão. Se eu conseguir usar um controle remoto, saber como manipular, eu vou conseguir usar a televisão sem problemas. A mesma coisa o carro. Eu não preciso conhecer os detalhes internos de um carro, como funciona a queima do combustível para usar o carro. Basta eu aprender a lidar com a interface de comunicação do carro, que é a direção, os pedais e eventualmente a marcha. Então, esse é um pilar importante, que é o encapsulamento, ou seja, os objetos, parte da sua implementação está escondida dentro do objeto e você interage com os objetos através de uma interface, não interface gráfica, né, mas uma interface, aquilo que está visível para fora do objeto. Esse é o primeiro pilar. Nós temos um outro pilar, que é o pilar da herança. A herança nada mais é do que você reutilizar código a partir desse mecanismo de herdar comportamentos, atributos e comportamentos de uma classe pai. Né? Então, normalmente, quando a gente tem herança, nós temos uma relação E1. Então, por exemplo, Civic é um carro. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Violão é um instrumento. Então, se você define uma classe instrumento que tem lá algumas características, e você cria um outro instrumento mais específico, você pode herdar, ou seja, reutilizar código através desse mecanismo de herança. Então, quando você monta a frase E1, normalmente você usa uma herança, mas eu quero falar com vocês hoje, dar um exemplo, que no meu caso foi muito melhor usar a composição. Eu comecei a trabalhar como herança na solução e comecei a ver alguns problemas e depois eu mudei para composição, inclusive aplicando um padrão de projeto chamado Decorator. Vou mostrar para vocês, não o código necessariamente, mas vou desenhar aqui a ideia por trás. Então nós temos o segundo pilar, que é o pilar da herança. Quando a gente tem E1, é um candidato para a herança, mas a herança traz alguns efeitos colaterais que eu quero trabalhar com vocês aqui. E nós temos um outro pilar da orientação a objeto, que é o polimorfismo, né, ou as múltiplas formas. Então, por exemplo, se você define um carro e esse carro tem um comportamento de acelerar, tem um comportamento de frear, você pode ter uma classe que herda de carro e essa classe ela implementa o acelerar de uma forma diferente. Ou seja, é o mesmo comportamento, ou seja, a mesma interface, mas a implementação muda. Então, a forma como um Gol, né, um carro Gol, ele acelera é diferente da forma que uma Lamborghini acelera. As implementações são diferentes, mas como os dois são carros, você pode usar eles de forma genérica como carro. Quando você chama acelerar de um ou acelerar de outro, você consegue ter comportamentos de múltiplas formas, né, ou polimórficos, múltiplas formas, por conta desse princípio da orientação a objeto. Ou seja, você consegue, a partir de um tipo mais genérico, a partir de um tipo carro, atribuir tipos específicos. Eu posso até trocar aqui para a tela, deixa eu trocar aqui para a tela para eu desenhar, e aí deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Pronto, basicamente o que nós podemos ter aqui, ó, é como se fosse um tipo mais genérico e um tipo
e dois tipos mais específicos ou vários tipos específicos, né? Então, por exemplo, você tem aqui um tipo mais genérico carro. Opa, carro não, né? Carro. E aqui você tem um Gol, aqui você tem uma Ferrari, e aqui você tem, sei lá, vou pegar aqui um carro conhecido, um Palio. Então, esses carros aqui herdam, né? A Ferrari herda de carro, o Palio herda de carro, então você tem uma herança, mas o fato que você pode criar uma variável do tipo carro, você pode criar aqui uma variável do tipo carro e atribuir para essa variável um Palio, atribuir uma Ferrari, atribuir um Gol. Ou seja, essa variável pode assumir forma desses três tipos aqui por conta da herança. Daí o fato de que a gente tem um princípio, né, que é o polimorfismo, certo? Ou seja, múltiplas formas, basicamente esse princípio. Então nós temos um princípio, é o encapsulamento, que é a capacidade, né, ou a arte de esconder. Para mim é um dos pilares mais desafiadores de você dominar na prática, porque quando você não domina o encapsulamento, você torna a sua aplicação muito mais vulnerável para ter um alto nível de dependência entre os códigos, né? Até porque quando você pensa em um código maior, você pensa vários objetos diferentes, né? Potencialmente milhares de objetos diferentes e as suas interações, né? Os objetos vão acabar interagindo entre si. Então, quanto menos encapsulado o seu código for, maior é o potencial de haver um autoacoplamento entre esse código e gerar uma dificuldade de manutenção. Quanto mais relacionamentos você tiver entre os objetos, potencialmente você pode ter problemas de manutenção por conta desse alto nível de acoplamento, né? Imagina pessoas correndo, né, numa maratona, digamos assim, você vai correr de mão dada. Esse é mais ou menos a analogia. Quanto mais pessoas estiverem juntas correndo de mão dada, mais complicado e mais demorado será o processo de terminar a corrida, exatamente porque é muita gente juntos e você precisa coordenar todo esse esforço conjunto. Quando você tem um baixo nível de acoplamento, ou seja, as classes elas precisam depender uma das outras, né? Tem que ter comunicação, porque uma aplicação não é formada por classes isoladas, tem que ter comunicação entre elas, mas você deve manter isso o mínimo possível, e esse é o pilar da orientação a objeto que fala sobre o encapsulamento, você saber o que deve esconder e saber o que você deve expor, né, tornar público, e como você deve fazer isso. Então esse é um pilar extremamente importante. Depois você tem a herança, e eu comentei com vocês a questão da herança, quando normalmente você tem uma frase é um ou é uma, né? Você tem um candidato potencial, isso não é uma regra, não quer dizer que você vai sempre aplicar. Se você tem, por exemplo, Palio, como eu dei o exemplo aqui, né? Ó, Palio é um carro, então, normalmente, desse lado aqui você tem um tipo mais genérico e desse lado aqui você tem um tipo mais específico e, eventualmente, aqui você pode ter uma herança, tá? Opa, faltou aqui um N. Então, você pode ter uma herança que é o que eu falei aqui, o segundo pilar da orientação a objeto, não necessariamente nessa ordem. O terceiro pilar é o polimorfismo e a capacidade que, quando você tem tipos mais... Na verdade, tem alguns tipos de polimorfismo, né? Tem o estático, o dinâmico. Aqui seria o polimorfismo dinâmico, que é a capacidade que você tem a partir de um tipo mais genérico, né? E você tem subtipos, tipos mais específicos a partir de herança. Você pode criar uma instância mais específica e aplicar isso a uma variável mais genérica, né? E essa variável mais genérica pode, inclusive, ter uma outra forma de outro tipo mais específico, porque você pode aplicar isso aqui para um tipo mais genérico. O que você não pode fazer é aplicar isso aqui. Por exemplo, você tem aqui um Palio e você tem aqui uma Ferrari, certo? Você não pode dizer que um Palio é uma Ferrari e que uma Ferrari é um Palio, tá? Não dá para fazer isso. Então, nesse sentido, você não consegue fazer essa atribuição, mas nos tipos mais genéricos, no caso aqui de carro, né, que eu estou dando exemplo, você consegue fazer isso. Beleza, então falei de 3 princípios: encapsulamento, herança, polimorfismo. O quarto princípio é a abstração, né? Porque, na verdade, quando você pensa na orientação a objeto, a ideia é que você pega um conceito do mundo real e você abstrai esse conceito, você pega uma parcela, digamos assim, da realidade, aquilo que interessa para a sua aplicação, e você cria um objeto. Tanto é que um objeto cliente,
ele pode ter características completamente diferentes entre sistemas, né? Então, por exemplo, o cliente para um sistema de convênio médico vai pegar uma abstração ou algumas características do objeto cliente que interessam para aquele contexto do sistema de convênio médico. Já um sistema de paintball ou um sistema, sei lá, de qualquer outra coisa, um sistema de mercadinho, por exemplo, para você ganhar pontos lá, você é um cliente também, mas a quantidade de parâmetros, os tipos de parâmetros é uma abstração, né, completamente diferente. A gente não vai necessariamente ou nunca querer mapear o objeto com a complexidade que ele tem no mundo real. Então, um cliente é uma pessoa, e uma pessoa tem sentimentos, uma pessoa tem família, uma pessoa tem profissão, uma pessoa tem gostos pessoais. Mas isso interessa para o sistema? Não, provavelmente não. Então, algumas características, como nome, CPF e endereço, são características que é uma abstração daquele objeto no mundo real. Então, essa é uma das características também da orientação a objeto, né? De você tirar uma representação do mundo real e pegar aquilo que interessa para dentro do sistema. Por que eu estou querendo trazer essa aula de que composição é melhor do que herança? Primeiro, deixa eu só recapitular aqui. Eu falei para vocês que potencialmente, quando você tem uma frase, né? Por exemplo, é um ou é uma, por exemplo, você pode eventualmente ter uma herança, mas nem sempre. Então, e quando você tem uma frase tem um, ou tem uma, deixa eu voltar aqui, colocar um M, tem uma, você pode ter aqui uma composição. Então, esse aqui seria uma herança, e aqui nós temos uma composição. Potencialmente uma herança e potencialmente uma composição, tá? Uma das perguntas que eu faço quando eu vou conversar com os meus alunos e tal, principalmente quando dava aula presencial, é: o que é que tem mais no mundo real? Você encontra mais heranças ou você encontra mais composição? E normalmente as pessoas diziam para mim o seguinte: Léo, no mundo real tem mais herança do que composição. Mas se você prestar atenção, você vai ver que a composição ela é muito mais presente no mundo real do que a herança. Como assim, Léo? Por exemplo, se você pega essa sala que eu estou aqui, esse escritório. Esse escritório, se a gente vai conseguir encontrar muito mais composições do que herança. Quer ver? Ó? Nesse escritório tem uma cadeira. Então, escritório tem uma cadeira. O escritório tem uma mesa. A mesa tem um teclado, digamos assim, em cima dela, que tem teclas, que tem, sei lá, fios. Ou seja, esse escritório tem uma câmera, essa câmera tem uma lente, essa lente tem espelhos. Então você percebe que no mundo real as coisas mais complexas são composições de coisas mais simples. Então você pega um carro, ele é um motor? Não. Ele tem um motor? Sim. Um carro, ele é uma porta? Não. O carro tem um conjunto de portas? Sim. Esse é um princípio que você tem que manter na sua mente, né? Que composição ela é preferível do que herança. Por quê? Um dos problemas relacionados à herança é o seguinte, ó. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui eu vou colocar uma classe chamada registro financeiro. Então, registro FIM seria Imagine que você tem um sistema financeiro que você vai cadastrar suas contas pessoais. Então, você tem aqui um registro financeiro. Não ficou muito bonito não, mas tudo bem. Aqui embaixo eu vou colocar, teremos duas classes. Uma classe representa uma transação financeira, que seria uma transação avulsa. Digamos assim, eu fiz uma compra agora, comprei um lanche ali. E teremos um outro conjunto de classes que representa uma recorrência. Então, no caso aqui, uma recorrência seria um parcelamento ou algo que todo mês aparece nas suas finanças. Então, nós temos, de um lado, uma transação que herda de registro financeiro e uma recorrência que herda também de registro financeiro. Legal. Então, via de regra, quando você gera uma herança, você vai acabar querendo trabalhar dentro da sua aplicação de forma genérica, usando os tipos como sendo um registro, tá?
Então, você acaba querendo trabalhar com um registro usando lá o polimorfismo, que tem horas que você vai atribuir para esse registro uma transação avulsa e tem horas que você vai trabalhar, vai colocar nesse registro aqui uma recorrência, certo? Então, você vai trabalhar dessa forma. Sendo que existem fluxos que são específicos da recorrência, porque a recorrência, eventualmente, ela pode impactar outros registros, né, e tal. Ele tem alguns atributos específicos em relação à transação, e quando você trabalha no nível mais genérico, digamos assim, para reaproveitar essa herança, aqui você tem vários atributos que são comuns. Aqui, provavelmente, você tem um ou outro atributo que é específico de uma transação avulsa, mais menos, e aqui você tem alguns atributos que são específicos da recorrência, como, por exemplo, a quantidade de parcelas. Inicia em qual parcela, né? Eu tenho um parcelamento de 10 parcelas, só que eu já paguei 4 e eu vou cadastrar no sistema a partir da quinta. Você pode dizer onde começa, você pode dizer que é uma recorrência indefinida, que só vai terminar quando você colocar uma data de fim, por exemplo. Então, tem uma série de características. E dessa forma que você trabalha de forma genérica, isso pode gerar uma série de problemas. Primeiro, porque às vezes você vai salvar a recorrência em um outro repositório no banco de dados, em outra estrutura, pode ser uma tabela, uma coleção, diferente de transação, e tem hora que você está lidando com os dois ao mesmo tempo, tem hora que você está lidando especificamente com esse, e você acaba criando, de certa forma, algumas coisas que acontecem de forma subtendidas e não ficam claras no código se você está trabalhando com um, com outro, porque traz uma confusão, não deixa as coisas de forma muito explícita. Tá? Então, às vezes a herança faz com que, se você vem aqui, você tem um determinado comportamento que acontece aqui no registro, você implementou lá um método, e aí esse método ele é herdado da mesma forma que você implementou lá no registro, você está colocando aqui na transação. Sendo que na recorrência você pega esse método e aí modifica ele para uma implementação diferente. E aí, às vezes, começa a acontecer um comportamento que você, caramba, esse comportamento está acontecendo, não tem a ver com esse método que eu coloquei aqui, porque alguém foi lá e quebrou o comportamento com uma sobrescrita, né? Então, aí você começa a gerar comportamentos que não ficam tão claros e explícitos no código, porque você tem dois objetos que herdam de um mesmo e você vai querer, normalmente, usar de forma mais genérica. Ah, Léo, mas usar de forma mais genérica não é legal? Sim, é legal. Mas aqui no caso, como você tem dois objetos diferentes que potencialmente têm comportamentos diferentes, necessidades diferentes, você acaba tendo uma certa dificuldade de trabalhar isso de forma genérica, usando como se fosse apenas um registro. Então, de certa forma, eu comecei a colocar essa implementação e percebi que estava gerando essa dificuldade e voltei para o princípio que composição é melhor do que herança. Então, essa é a abordagem usando herança. Como seria uma abordagem alternativa a essa abordagem? Deixa eu só colocar aqui o desenho da herança pequenininho aqui do lado, daqui a pouco a gente faz essa comparação. Ó. Então, basicamente, a modelagem que nós temos seria, digamos assim, ó, o nosso aqui em cima registro, seria um registro financeiro. Aqui eu tenho uma transação, e aqui eu tenho uma recorrência. Então, basicamente, essa é a modelagem. Eu preferi fazer de uma forma diferente. Eu preferi definir uma transação. Transação aqui é a nossa classe base. E eu defini criar um outro objeto, né, uma outra classe chamada recorrência, que é independente dessa classe transação. E, na verdade, a recorrência, dentro dela, eu tenho uma referência para transação, ou seja, e na verdade a recorrência aponta para a classe transação a partir de uma composição. Agora, em vez de você ter uma relação E1, por exemplo, uma transação é um registro, uma recorrência é um registro, o que eu tenho na verdade é a recorrência tem uma transação, ou seja, nós estamos lidando aqui com uma relação de composição, certo? Então, nesse caso, a modelagem ficou mais simples. Por quê? Porque tudo que tem dentro de transação, eu uso dentro de recorrência, porque aqui dentro eu tenho uma referência para recorrência,
e eu acabo colocando alguns atributos a mais na recorrência que são específicos de uma transação que é parcelada ou que é recorrente. Então, basicamente, uma visão que você pode ver seria isso, ó. Aqui dentro você tem uma transação e envolvendo essa transação você tem uma recorrência. Aqui é um padrão chamado decorator. Então, você tem uma transação e aqui fora você tem uma recorrência. Ou seja, por que decorator? Essa ideia do decorator é você pega alguma coisa, por exemplo, e decora, coloca algo a mais sem mexer nessa coisa interna. Então, por exemplo, eu tenho tudo que uma transação tem. Data da transação, o valor da transação, o nome da transação, se é uma transação de crédito ou uma transação de débito, todas as características de transação, uma transação recorrente tem. Porque, inclusive, nessa aplicação, uma transação recorrente, ela gera outras transações. Ela é como se fosse um template que vai gerando as transações sempre que o usuário entra no mês. Ou ele gera em memória, ou se o usuário tiver alterado alguma coisa, ele vai lá e persiste no banco. Então, aqui você tem outras características que foram colocadas dentro da recorrência, com a quantidade de parcelas, se é uma transação indefinida e tal, e você tem uma relação de E1, ou seja, uma recorrência tem uma transação. E essa modelagem tornou muito mais explícito os fluxos que eu uso apenas uma transação avulsa e os fluxos que vão surgir a partir das recorrências. Eu tenho, por exemplo, um fluxo de alterar uma recorrência e essa recorrência pode trocar, por exemplo, informações em outras transações que já foram salvas no banco, porque uma recorrência ela tem todos os meses. Então, quando eu entro no fluxo de alterar uma recorrência, ele pode eventualmente gerar um efeito em outras transações que foram persistidas no banco, tanto para o passado como para o futuro. Tá? Tanto as novas que serão geradas, como as futuras que já foram persistidas no banco, como as passadas que também foram persistidas no banco. E dessa forma eu exponho de forma muito mais clara quando eu estou trabalhando com uma transação avulsa ou quando eu estou trabalhando com uma recorrência. Tá? Então, um dos princípios, né, importantíssimos, eu vou voltar aqui para a tela cheia, um dos princípios importantíssimos quando a gente trabalha com programação é você tornar a intenção do código o mais clara possível. Quando você torna... Imagine uma pessoa que se relaciona com outra cheia de segundas intenções. Isso, por si só, é muito ruim. Então, código com segundas intenções também é algo ruim, porque ele não torna claro e explícito o objetivo que ele está fazendo. Ou algumas coisas estão acontecendo de forma que é difícil você, olhando para o código, rastrear e entender o que ele se propõe a fazer, porque o código eventualmente está confuso. Então, quando você trabalha com composição, você ainda tem o reuso, que é extremamente importante. Eu mostrei para vocês que um objeto tem um outro objeto completamente, porque eles estão relacionados, porque uma recorrência vai gerar transações, mas a partir de uma composição e não a partir de uma herança. E quando você tem uma herança, eventualmente você caem nessa tentativa de tornar tudo muito genérico, né, todos os fluxos muito genéricos e acaba tornando o entendimento do código mais complicado, porque de fato são fluxos diferentes, de fato eles têm comportamentos, eles têm características diferentes e você deve levar isso em consideração. Então hoje foi mais uma aula mostrando para vocês um pouquinho dessa característica extremamente importante da orientação a objeto, que é a composição, e que esse princípio ele deve ser tirado da sua carteira, digamos assim, né, do seu cinto aí de ferramentas, sempre que você perceber que uma determinada herança vai trazer mais dificuldade para o seu código do que você trabalhar, por exemplo, com composição. Então, nesse caso que eu mostrei para vocês, o meu primeiro impulso foi usar a herança. Eu comecei a modelar a herança e comecei a perceber que existiam diferenças importantes, né, que não estavam ficando tão claras no código com diz respeito aos fluxos relacionados. Estava tendo uma série de dificuldades e tal. Chega uma hora que você fica com o código que, se for uma instância disso, faça aquilo, se for uma instância daquilo, então parte fica genérico, parte fica específico. Então, é muito melhor você
recorrer a uma composição, recorrer a um padrão. Se você depois dá uma olhada, né, Decorator, eu não sei se eu já gravei um vídeo especificamente sobre Decorator, mas esse é um exemplo legal, né, que você pega um objeto, coloca ele como uma composição de outro objeto e você decora adicionando novas características para esse objeto que engloba o primeiro. Então é um padrão importantíssimo para você ter na sua caixa de ferramentas e a partir disso você ter a capacidade de perceber, opa, eu estou aqui num cenário que poderia potencialmente ser uma herança, mas eu não vou escolher uma herança porque eu tenho certeza que o código vai ficar melhor, mais fácil de manter a partir de uma composição. Então, quando eu troquei para a composição, destravou vários fluxos e ficou mais claro a escrita do código, tornando de forma mais explícita a intenção de cada fluxo relacionado a esse sisteminha financeiro. Então, só para mostrar para vocês aí uma experiência legal, né, e uma aula sobre alguns pilares da orientação a objeto. Tem uma série sobre orientação a objeto que está abandonada aí no canal, mas eu vou ver se eu retomo. Eu já fiz uma aula especificamente sobre encapsulamento. Em breve eu vou tentar voltar para falar dos outros pilares, né, falar de herança e depois falar de polimorfismo, inclusive fazendo aqui alguns exemplos práticos para que a gente possa aprender isso na prática. Claro que orientação a objeto, paradigmas funcional, procedural, todas essas formas de você pensar em programação, elas precisam de uma curva de aprendizado. Você precisa, ok, entendi um princípio, agora você vai aplicar o princípio aí por meses e anos até você começar a aplicar o princípio de uma forma, digamos assim, mais profissional, e isso vai fazendo com que você se torne um programador mais maduro, mas demora muito tempo. Entender os princípios é um passo essencial, mas daí você conseguir pegar esses princípios e extrair na prática, nas situações, nos problemas reais, demanda uma certa maturidade e demanda muitas vezes se relacionar com outros programadores mais experientes, né? Aprender um pouco a forma como as pessoas pensam e modelam a solução dos problemas, porque isso é uma construção, muito mais do que uma aula que vai te explicar, por exemplo, o princípio é fácil explicar numa aula, mas como aplicar depende muito de cada situação. Então, você precisa ter as ferramentas à disposição para quando você se deparar numa situação, você olhar e dizer assim, não, se eu for por esse caminho, vai ser mais complicado. E às vezes não dá para saber antes se aquele caminho ele vai entregar um resultado legal ou não. Às vezes você tem que implementar, você chega à conclusão, não, estou indo aqui por um caminho que está trazendo uma complexidade desnecessária, não está legal, deixa eu voltar aqui, criar uma nova branch, faz uma refatoração e tenta uma outra abordagem. Então acontece muito na vida real de você tenta uma abordagem, você vê que não está indo muito legal naquele caminho, aí você volta e vai por outro caminho. Foi o que aconteceu nesse exemplo. Eu estava indo pelo caminho da herança, percebi que não ia trazer um resultado muito legal, voltei, fiz uma composição e isso destravou os processos, né, os fluxos que eu estava implementando e ficou uma solução muito melhor e muito mais simples. É tudo de bom, uma solução melhor e mais simples, com o código de forma mais explícita, ou seja, você trazendo à tona as intenções do código, deixando muito mais claro isso para quem vai manter depois. Então, com certeza, esse caminho é um caminho que pode te ajudar muito. Então, conhecer essa ferramenta, né, da composição, conhecer esse princípio, que composição é melhor do que herança, é algo que é importante que isso esteja no seu coração aí de programador. Tem outras características, né, que eu não mencionei aqui nesse vídeo, que podem também trazer problemas em relação à herança, o fato de que você vai herdar lá uma série de atributos, né, que pode ser que alguns daqueles atributos você não esteja interessados e isso torna um processo um pouco mais amarrado e a composição ela acaba sendo mais flexível, né? Um exemplo poderosíssimo de composição dentro de uma área completamente diferente que é a área de CSS é o Tailwind. Inclusive eu vou gravar uma série de Tailwind falando sobre isso. Basicamente o Tailwind usa composição ao extremo e isso ajuda muito na hora de implementar as interfaces. Então vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, falando um pouquinho sobre um princípio importantíssimo que é composição é melhor do que herança. E eu sei que eu estou devendo as aulas de orientação a objeto, mas eu vou colocar em breve aqui no canal e a gente vai desenhar, vai aprender coisas importantes e também aplicar no código para a gente ver na prática como funcionam esses princípios. Então fique por aqui e a gente se encontra na próxima aula e valeu!